Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Eu sou eu, o Padre Roger Araújo, que estou aqui com você em mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a Palavra de Deus que é a nossa companhia diária para iluminar o nosso coração, conduzir a nossa vida e nos ensinar a viver. Então hoje nós vamos estudar o capítulo número 6 do livro do Êxodo. Nós queremos invocar o Senhor nosso Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor nos dê sua graça, sua bênção, sua proteção. Senhor, eis-nos aqui. Fala ao nosso coração. Fala, Senhor, a nossa mente. Fala, Senhor, a nossa vida. Fala-nos através da Tua palavra, porque nós queremos Te escutar. Nós queremos, Senhor, andar nos Teus caminhos. Nós somos Teu povo eleito, Teu povo escolhido, Teu povo chamado, Teu povo que o Senhor tem dia a dia nos libertado de toda e qualquer escravidão, porque Tuas palavras é libertação e paz para o nosso coração. Dai-nos Tua bênção, Tua paz e a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós nos colocamos diante da presença do Senhor nosso Deus e, com a Bíblia aberta, volto a repetir a passagem, Êxodo capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 27. E você veja que maravilha. No nosso estudo anterior, Moisés todo desanimado, Moisés perdeu o alento, Moisés perdeu a motivação, porque ele já não queria ir, porque encontrou todas as dificuldades, colocou todas as objeções. Deus providenciou, Moisés foi, mas o faraó endureceu o coração, o faraó endureceu o trabalho, o faraó colocou pesado fardo sobre o povo de Deus. Mas o Senhor começa no versículo 6, aliás, capítulo 6, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: agora verás o que eu vou fazer ao faraó. Por mão poderosa será forçado a deixá-los ir, será coagido a expulsá-los do país. Deus tem seus planos e seus desígnios para entrar nos corações dos homens. Primeiro Deus quer ser ouvido e o faraó não quis ouvir a Deus. Então Deus agora tem que ir por outros caminhos que a providência divina conhece para encaminhar a sua graça. Então, se o faraó não quis ouvi-lo, Deus vai ter que falar de outra forma, mas Deus quer de todas as formas libertar o seu povo. Deus então falou a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó como o Deus poderoso, mas não lhes dei a conhecer meu nome, o Senhor. Deus se manifestou no primeiro momento aos nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó, mas é a Moisés que ele revela quem ele é através do seu nome. Com eles estabeleci minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como migrantes e estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos israelitas, que os egípcios escravizaram, e lembrei-me da minha aliança. E aqui vem a ordem de Deus. Dizei, portanto, aos israelitas, 6, versículo 6. 6, versículo 6, ordem de Deus. Dizei, portanto, aos israelitas: eu, o Senhor, eu vos tirarei dos trabalhos impostos pelos egípcios, vos libertarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido e grandioso atos de juízo. Que segue não só a ordem, mas como segue também as promessas de Deus. Eu vos tomarei como meu povo, eu serei o vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos liberta dos trabalhos impostos pelos egípcios. Segue as promessas de Deus.
eu vos introduzirei na terra, que com mão levantada jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei em possessão, eu, o Senhor. As dificuldades e as objeções humanas podem ser as maiores possíveis, mas Deus jamais esquece da sua promessa e do seu plano de libertação. A mão do Senhor, nosso Deus, independente das nossas objeções humanas, ela age. É verdade que quando a humanidade e a nossa humanidade e nós homens colaboramos com a ação de Deus, a ação de Deus acontece de uma forma muito mais prática, imediata, e Deus vai pedagogicamente conduzindo. Mas se os homens colocam objeções, colocam dificuldades, os próprios homens criam limites para a ação de Deus, Deus vai vendo de que lado ele vai poder agir e entrar. Moisés falou, e aí continua o texto, mas Moisés falou deste modo aos israelitas, mas eles não o escutaram, porque estavam com ânimo abatido e pela dura escravidão. Moisés foi direitinho, foi lá, falou para o povo tudo aquilo que Deus tinha falado a ele, mas, como diz aqui o texto sagrado, versículo 9, o povo não escutou. E por que o povo não escutou? Porque o povo estava abatido, estava desanimado, estava sobrecarregado com a escravidão. Quando estamos também com a alma abatida, com o coração abatido, quando a tristeza está tomando conta de nós, quando as dúvidas e os questionamentos falam mais alto no nosso coração, quando a depressão, sobre as diversas formas de manifestação, está presente em nós, nós também não escutamos a Deus. Nós não escutamos a palavra de Deus. Tudo se torna pesaroso, o coração se torna duvidoso e não sabemos se de fato nós podemos dar ouvido a Deus. É dessa forma que se encontra o coração do povo. É dessa forma que se encontra muitas vezes também o nosso coração. Cercado pelas dúvidas, pelas objeções, nós duvidamos até de Deus. Será que Deus pode fazer algo por nós? Então o Senhor falou a Moisés e lhe disse: vai falar com o Faraó, rei do Egito, para que deixe sair os israelitas do país. Mas Moisés protestou diante do Senhor. Senhor, veja bem, se nem os israelitas me escutam, como atenderá o Faraó a mim, o que tem dificuldade até de falar? Aí aqui cresce a objeção de Moisés, que cresce as dificuldades humanas, as objeções humanas, aqui crescem as barreiras. Nem o povo me escutou. Moisés, gago, falava com dificuldade. Foi a primeira vez, o povo até deu atenção a ele, mas depois que as coisas pioraram, como é que aquele povo vai escutar Moisés? Moisés foi junto com seu irmão Araão, que falava melhor, explanou para o Faraó que Deus ia fazer. E o Faraó caçoou de Moisés, desprezou o que Moisés falou, juntamente com seu irmão Arão. Mas é Deus que está mandando Moisés ir de novo. Vai, Moisés. O Faraó irá te escutar. Mas como, Senhor? Nem meu povo me escutou. Imagina o Faraó. Eu falando com essa dificuldade toda, não tenho a linguagem, não tenho facilidade de falar. Os limites que nós colocamos. E aí nós paramos na nossa humanidade limitada e se esquecemos que quem faz a obra é o Senhor, nosso Deus. O Senhor então falou a Moisés e a Arão:
E deu-lhes uma ordem. Então é a ordem de Deus, gente. Versículo 13. E deu uma ordem para os israelitas e para o faraó, rei do Egito, com o fim de o fazer sair do Egito. Ordem de Deus é a ordem de Deus. Deus escutou todas as objeções, todas as dificuldades, tudo aquilo que o Moisés colocou, que não ia dar certo, não ia dar conta, que já tentou. Mas Deus é Deus. Ele encaminha para que Moisés vá e siga adiante. E para encerrar, lá no versículo 28, no dia em que o Senhor falou a Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor, transmite ao faraó, rei do Egito, tudo o que lhe digo. E Moisés respondeu ao Senhor: Tenho dificuldade de falar, como me ouvirá o faraó? Moisés parou na sua dificuldade de falar e na sua dúvida de como ele iria se dirigir ao faraó. Vamos chamar agora o nosso irmão Padre Antônio Xavier para que traga para nós aí uma ajuda necessária para compreendermos melhor esse texto bíblico que nós estamos estudando no dia de hoje. Esse capítulo 6 traz duas informações importantes: a confirmação da vocação de Moisés e depois a genealogia de Moisés e de Arão, para mostrar quem é o povo que está ali no deserto, está ali no deserto do Egito, né? Está ali bem no Egito, que precisa então ser retirado de lá dessa cena de escravidão. É interessante essa confirmação da vocação de Moisés, porque diante de um certo fraquejo da falência da primeira tentativa, Moisés imagina, tá vendo? Falei que não ia dar certo, não vai dar certo mesmo. E Deus o confirma e manda ele de volta, né? Sobre o ponto propriamente dos estudos exegéticos, né, os estudos sobre a Sagrada Escritura, se trataria de uma repetição da mesma vocação de Moisés, e que aqui vem harmonizada na sequência como uma confirmação da sua vocação. Bem, de uma forma ou de outra, de qualquer forma, é Deus quem está dizendo para Moisés que aquilo que ele pediu é aquilo que deve ser feito. Era impossível para Moisés entender que o caminho ia ser tão difícil como ele realmente acontece na sequência do livro. E talvez, se visse que era tão difícil assim, não tivesse nem dado o primeiro passo, tivesse fugido, escapado da situação. Mas aqui, Deus prefere ir progressivamente revelando talentos e dons e progressivamente revelando problemas e dificuldades também, para que possam ser superadas no seu próprio tempo. Aqui é interessante que não simplesmente é dito a Moisés que ele deve assumir a sua vocação, mas ele deve contar isso para os outros, deve dizer aos israelitas que Deus está fazendo isso. É a primeira missão profética de Moisés, revelar ao povo que Deus não os abandonou no Egito, mas ali está com eles. E quem é esse povo? É o que nós vemos nessa genealogia tão grande que está preparando aqui o início dessa primeira parte, que vai ser a marcha realmente para fora do Egito. Depois nós vamos encontrar lá no Sinai um outro momento onde se conta todas as pessoas que ali tem, para que se possa partir novamente na direção da terra prometida. Mas aqui é a confirmação de Deus. Moisés, embora tenha ficado decepcionado e entristecido, porque não foi acolhido pelo faraó, precisa entender que a vontade de Deus em relação ao faraó será realmente de dobrar o faraó para que o povo possa sair e não de convencê-lo interiormente. A vocação de Moisés, por nada facilita a sua vida. O que vai facilitar a sua vida serão as intervenções de Deus. E foi Moisés que disse: Eu tenho dificuldade de falar, como me ouvirá o faraó? Moisés parou na sua dificuldade. E nós muitas vezes estamos paralisados na vida por causa das nossas dificuldades, dos nossos limites, dos nossos problemas, que criam verdadeiras paralisias na nossa vida. Não nos deixa ir adiante. Jesus, que curou aquele paralítico, é aquele que vem em socorro às paralisias que nós encontramos ao longo da vida, que nos impede
de Deus nos levar mais adiante. E é por isso que eu coloco diante do Senhor, nosso Deus, agora, o nosso Deus libertador, o nosso Deus salvador, o nosso Deus que faz nova todas as coisas, tudo aquilo que tem nos deixado paralisados, Senhor, que não nos tem permitido olhar o mundo e a vida a partir do olhar da fé. Ilumina o nosso olhar, ilumina o nosso coração, Senhor, e nos tira das dúvidas, das inquietações, para que possamos depender somente de Ti, para que possamos confiar em Ti, para que possamos colocar no Senhor a nossa confiança e a nossa esperança. Dai-nos, Senhor, Tua bênção, dai-nos, Senhor, Tua graça, dai-nos, Senhor, a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. Continue acompanhando o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia no nosso canal no YouTube. Se você perdeu algum dos nossos programas, lá estão todos para que você possa continuar acompanhando e, o mais importante, fazendo o seu estudo diário da Palavra de Deus, a Bíblia no Meu Dia a Dia. Eu te espero no nosso próximo programa para nós continuarmos a nos alimentar da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.